Fala moçada, como estão? Para a aula de hoje, então, conforme combinado, nós vamos fazer aquela revisão sobre as interações intermoleculares para a gente começar a estudar as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Isso é fundamental aqui em química orgânica, né? Pessoal, antes da gente entrar propriamente nessa questão, né? A gente pode entender aqui o estado gasoso como sendo o estado em que as moléculas estão mais afastadas uma das outras, né? E uma influencia pouco na outra. Então, essa interação entre as moléculas é praticamente inexistente, certo? Pode ser desconsiderado, desprezado, né? Dependendo do estudo. No estado líquido e no estado sólido, a gente já tem alguma coisa que mantém essas moléculas unidas. Aqui não, aqui elas estão afastadas, né? E alguma coisa, como se fosse uma colinha que mantesse essas moléculas mais unidas, são justamente essas interações intermoleculares. Lembraram? Então, interação intermolecular na fase líquida, interação intermolecular também predominante que na fase sólida, né? É lógico que na fase sólida essa interação já está mais compactada, mais intensa, né? Mais intensa que eu digo assim, ela está influenciando mais, né, nesse estado. A fase líquida e a fase sólida, elas são consideradas fases condensadas, tá? A diferença aí para a fase gasosa, então, é a influência dessas interações intermoleculares. No estado físico e no estado sólido, uma molécula está influenciando mais a outra, ok? Os tipos de interação que eu separei aqui para vocês foram as de quatro tipos de interações, tá? A interação do tipo íon dipolo é aquela interação forte que ocorre entre um íon e uma molécula polar. Aqui, gente, se vocês não estiverem muito lembrados dessa questão de polar ou apolar, daqui vale a pena parar um pouquinho e fazer uma revisão sobre a polaridade das moléculas, tá? Porque vai facilitar o entendimento de vocês nesta aula. Então, a molécula polar e um íon, elas interagem dessa forma, o tipo de interação íon-dipolo, interação bastante forte, né? A interação do tipo dipolo-dipolo também a gente considera uma interação forte e ela ocorre entre moléculas polares. Pode ser moléculas diferentes ou moléculas idênticas, né? Tipo de interação bastante importante no atual estágio que a gente está aí da química orgânica, que é estudar os hidrocarbonetos, é esse tipo de interação de polo instantâneo e de polo induzido. Eu vou colocar aqui fraca o tipo de interação entre aspas, porque essa força é uma força relativa. Então, comparando aqui uma em relação à outra, sim, fraca, né? Mas tem, dependendo do tamanho da molécula, eu não posso chamar essa interação de interação fraca. A gente vai ver que moléculas de tamanhos maiores, essa interação ela também é considerável, ok? Então, interação fraca, ela ocorre entre moléculas apolares. E um caso especial da interação, como se fosse um caso especial, né? Interação de polo, mais forte do que a de polo, é quando a gente tem uma molécula polar, as moléculas são polares, e nessas moléculas a gente tem grupos que contêm flúor, oxigênio ou nitrogênio, isso aqui ligado a átomo de hidrogênio. A diferença de polaridade é tamanha que causa uma interação mais intensa do que a de polo, e a gente considera ela à parte como sendo ligação de hidrogênio, para não colocar tudo isso no mesmo bolo, né? Então, seria mais ou menos isso daí. Se eu tenho flúor ligado com hidrogênio, oxigênio ligado com hidrogênio ou nitrogênio ligado com hidrogênio, pode causar essa interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, certo? Um exemplo aqui de interação íon-dipolo é o sal com água, né? Sal e água, gente. Lembrando aqui, né? Só para a gente fazer uma revisão aqui de eletronegatividade. Ó, vou pegar aqui a principal fila de eletronegatividade, tem até um macete, né?
fui ontem no clube, briguei e saí de coma para o hospital. Aí, nessa fila aqui de eletronegatividade, a gente já percebe, né, que esses três têm uma diferença de eletronegatividade considerável com o hidrogênio. E o que isso causa numa molécula, né? Entre o oxigênio e o hidrogênio, que é o exemplo da água, como o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons da ligação vão ficar boa parte do tempo com quem atrai eles com mais força, com quem é mais eletronegativo. Então é como se esses elétrons estivessem sendo empurrados por essa eletronegatividade no sentido do oxigênio, certo? Isso ocorre aqui nesses dois lados. Isso causa uma carga parcial, ou seja, não chega a arrancar o elétron do hidrogênio, né? Se chegasse a arrancar, seria iônico, igual aqui a dissociação do sal. Isso é uma carga parcial negativa, e aqui no hidrogênio a gente tem uma carga parcial positiva, tá? E essas cargas aqui são tão intensas que, se a gente pegar aqui outra molécula de água, essa interação é uma interação muito intensa, uma interação do tipo ligação de hidrogênio, tá? Que é um caso aí que a gente coloca como se fosse um caso um pouco exagerado aí da ligação de dipolo, né? Um dipolo mais intenso é a ligação de hidrogênio considerada à parte, certo? Então, só para a gente já adiantar o que seria isso, para vocês ir revisando esses conceitos, tá? Então, a gente tem um polo negativo, um polo positivo. A molécula de água é uma molécula polar, então, né? E a interação intermolecular de tipo ligação de hidrogênio. Se a gente joga o salzinho lá na água, vamos colocar aqui o nosso salzinho, esse sal, já dissociado, o íon, né? Interação íon-dipolo, a gente vai mostrar aqui o íon, Na+, e Cl-. Imagina isso aqui, a gente tendo uma visão microscópica desse nosso sisteminha, certo? Nesse sisteminha, a gente tem a água com polo negativo, o hidrogênio sendo polo positivo. Essa interação vai ocorrer, então, em que sentido? O polo negativo da água com o polo positivo do íon, que é justamente o cátion, né? Então, a gente vai ter a solvatação dos íons. E essa interação, esses pontinhos que eu estou colocando aqui, esse tracinho, é essa interação íon-dipolo, uma interação muito intensa. Eu tenho uma carga positiva e uma negativa aqui, né, para fazer essa interação. Quem vai ficar voltado para o cloreto é lógico que é o hidrogênio, que é positivo, certo? E é ele quem vai estabilizar essa carga negativa. Ok? Então a gente tem essas estruturas aí e essas interações que mantêm as moléculas, as espécies unidas, certo? Vamos para o próximo exemplo, então. Próximo exemplo, interação do tipo dipolo-dipolo. Olha só o exemplo que eu peguei aqui para vocês. Se a gente tem uma ligação covalente pura, os elétrons vão estar bem distribuídos, né? Só que quando tem um dos elementos químicos, ele é mais eletronegativo que o outro, ele atrai os elétrons da ligação. Então, esses elétrons da ligação vão ser atraídos para o elemento mais eletronegativo. Então, se a gente fosse representar uma nuvem eletrônica de uma ligação covalente pura, ela seria uma nuvem uniforme. Ó. Isso aqui seriam os núcleos, né? Bem pequenininho. E se eu tenho um átomo mais eletronegativo, essa nuvem vai estar distorcida, né? Então, dá uma distorção dessa nuvem eletrônica. Aqui, o polo negativo e aqui o polo positivo. Como que é isso na molécula? Ah, na molécula é assim, ó, na molécula fica um deficiente de elétron, está deficiente de elétron, e o outro está com excesso de carga negativa. E esse é o efeito da diferença de eletronegatividade, esse é o efeito que ocorre em moléculas polares. Então, a gente tem o polo negativo e o polo positivo. Se a diferença de eletronegatividade fosse um pouco maior, por exemplo, lá no sódio, o que ocorreria? A gente teria a formação de cátion, ó, e ânion. Aí isso aqui é uma carga inteira, porque rompeu, né? A gente
Vamos enxergar assim como se a ligação iônica passasse por covalente. Só um modelinho para vocês entenderem o significado dessa carga parcial. Não significa que a carga foi rompida, né? Que foi doado um elétron, nem nada. Só significa que teve uma distorção, certo? E essa interação de polo, então, vai ocorrer com... Aqui está errado, deixa eu apagar esse... Deixa eu apagar aqui. Aqui. Agora sim. A parte positiva de uma molécula com a parte negativa de outra. Então a gente vai tendo essas interações do tipo dipolo, né? Uma interação intensa que tende a manter as moléculas um pouco mais unidas, ok? Então, um exemplo aí para vocês. Esse outro exemplo aqui é um exemplo interessante que a gente pode discutir essa polaridade. Se vocês olharem essas duas moléculas, elas são isômeros, né? Ou seja, tem a mesma fórmula molecular e o arranjo dos grupos, o arranjo dos átomos é diferente. Aqui eu tenho 2 cloros do mesmo lado e aqui cloros em posição invertida. Quando estão nas posições trocadas, os grupos prioritários, a gente chama de trans. Então tem o trans 1,2 de cloreteno. Aqui também é 1,2 de cloreteno, só que o cloro está do mesmo lado, cis. A gente observa que a temperatura de ebulição do cis é maior do que a temperatura do trans. Como que a gente poderia explicar isso? Gente, a explicação aqui é muito simples. Por quê? Onde a gente tem uma temperatura de ebulição maior, significa que as interações intermoleculares são mais intensas, certo? Então aqui a interação intermolecular aqui é mais intensa. Se vocês observarem a diferença de eletronegatividade, a gente tem um vetor para cá desse cloro e outro para cá desse outro cloro. Então, a nuvem eletrônica está distorcida para cima. Vamos fazer como se fosse um desenho ali mostrando esse negócio aqui. A nuvem eletrônica estaria distorcida para cima. Essa parte de cima da molécula estaria negativa, a parte de baixo positiva. Ou seja, essa molécula aqui é uma molécula polar. Se ela é polar, dipolo, dipolo. Essa outra aqui, a gente já tem vetores que se anulam. Uma puxa os elétrons para o lado, a outra puxa para o outro. Então, no sentido trans, a molécula seria apolar. E se ela é apolar, aí aqui a gente tem dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Certo? E aí é uma interação um pouco menor e a temperatura de ebulição, consequentemente, um pouco menor. Ok? Então, em cima disso que a gente começa já a explicar bastante coisa. Eu só trouxe um exemplo, vocês ainda não viram isomeria cis-trans, então nem precisa apavorar com isso. Eu trouxe um exemplo para ilustrar essa questão, como que seria essa discussão aplicada à química orgânica. Na aula de hoje a gente está só fazendo uma revisão dessas interações. Saber então que quando a gente tem moléculas polares, a interação é de polo-dipolo. Moléculas apolares, dipolo instantâneo, dipolo induzido, e aí a gente vai ver um exemplo desse dipolo instantâneo, dipolo induzido. Se eu pegar, por exemplo, a molécula de Br2, olha só, uma ligação covalente pura, né? Usa esse termo. Covalente pura significa apolar, quer dizer que não tem distorção da nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica perfeita, igual ao meu desenho. Olha aqui, então o meu desenho ficou perfeito, né? Só que não, né? Essa nuvem eletrônica, gente, bem distribuída, à medida que ela se aproxima de outra nuvem eletrônica, a gente tem que lembrar que nuvem eletrônica é negativo. Negativo com negativo se repele, né? Então, à medida que tem essa aproximação, vai ter uma repulsão das nuvens eletrônicas, né? E essa repulsão das nuvens eletrônicas causa uma leve distorção. Olha aqui a distorção que eu mostrei. Aqui eu desenhei no sentido contrário da seta, né? Mas eu posso colocar só assim. Vamos colocar que só essa distorceu. Então essa aqui distorceu à medida que ela aproximou dessa. Ela distorceu, ficou com uma carga parcial positiva. Vou desenhar até menorzinho, porque aqui é menos intensa. E aqui
uma carga parcial negativa, vou desenhar pequenininho também, que é menor. Isso aqui é o tal do dipolo instantâneo. Essa aproximação causou instantaneamente esse dipolo, né? E aí, a partir disso, vai induzindo o dipolo em outras moléculas. Então, aqui já negativo, positivo. À medida que outra aproxima também, e esse negativo com esse positivo vai manter essas moléculas unidas, bem mais fraco do que a dipolo, bem mais fraco que a íon dipolo, mas ainda assim mantém essas moléculas unidas. Então, na estrutura de moléculas apolares, né, apolares, a gente tem esse tipo de interação. Então, vamos imaginar assim, ó, a colinha que mantém as moléculas unidas aqui é só uma cola um pouco mais fraca do que as outras colinhas que a gente já viu, ok? E isso vai interferir nas interações intermoleculares. Aí, olha só isso daqui que eu trouxe para vocês. Ó. Quanto maior a molécula, aí a gente está vendo interação de polo induzido e de polo instantâneo, né? De polo instantâneo, de polo induzido. Quanto maior a molécula, menor será a influência dos núcleos sobre os elétrons. E a nuvem eletrônica será mais polarizável, tá? Mais polarizável. Então, essa polarização da nuvem é mais fácil se a gente tem grupos grandes, moléculas grandes, né? Porque se a molécula for pequenininha, o núcleo vai travar a nuvem eletrônica para ele e não vai deixar ela distorcer tanto. Moléculas mais volumosas são mais polarizáveis, aumentando a intensidade das interações moleculares, certo? Olha o exemplo dessas duas aqui, ó. Isso aqui é a molécula de propano. Essa aqui é a molécula 1, 2, 3, 4, 5 de pentano. Vamos ver a fórmula molecular dela? C3H. O hidrogênio é o dobro do número de carbono mais 2, né? Então vai ser H8. E aqui, C5H12. Notem aqui a diferença na quantidade de átomos, grupos maiores, a cadeia carbônica é maior. Se eu fosse fazer um modelinho para mostrar isso para vocês, ó, vou mostrar aqui o modelinho na corzinha verde para o propano. Olha só a molécula de propano. Aí aqui seria essa colinha, a interação intermolecular de polo instantâneo e de polo induzido. Aqui é uma, né? Vou desenhar agora para o peixe aqui. Aqui seria para o pentano. Olha só. É lógico, gente, que se a cadeia carbônica é maior, essa interação, a quantidade de elétrons é maior, aquela distorção da nuvem é mais intensa, e aí a molécula vai se manter mais unida. Então, olha aqui, ó, vamos provar pela temperatura de ebulição, 36,1, essa aqui é menos 42 graus Celsius. Então, numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, essa aqui está acima, né, 25 graus, desculpa, gente, está abaixo da temperatura de ebulição, então isso aqui seria líquido, né? Temperatura de 25 graus Celsius, né, para a gente seria uma temperatura inferior à temperatura de ebulição. O pentano é líquido a temperatura de 25. O propano a 25 graus, ele é um gás, né? Certo? Então, olha só o tamanho da cadeia. Quanto maior a molécula, maior a polarização dessa nuvem eletrônica, maior vai ser a intensidade da interação molecular. Maior vai ser o número de colinha que vai manter essas moléculas mais unidas. Certo? Isso daqui já aplicando bem aqui para hidrocarboneto. A gente vai fazer novamente essas aplicações, tá? Caso a caso. Vamos ver esse outro exemplo aqui, antes da gente terminar. Nesse exemplo aqui, gente, eu tenho aqui o pentano novamente, e aqui a gente tem o metil 2-metilbutano, ou metilbutano. Então vamos colocar aqui o nome. Esse aqui é o pentano, e aqui a gente tem o 2-metil ou metilbutano. A gente percebe que a temperatura de ebulição do butano é menor, né? É menor. A do pentano é maior. Isso indica que as interações intermoleculares aqui de polo instantâneo e de polo induzido são maiores.
Mas você pode perguntar assim para mim, fala assim, professor, mas olha aqui, ó, no pentano, as fórmulas moleculares deles são iguais, esses dois caras aqui são isômeros. Então a explicação não pode ser pela massa, né? A explicação não pode ser pela massa, porque os dois têm a mesma fórmula, têm a mesma massa. Tá, como que eu explico então? Por que, que esse tem a temperatura maior? Lembra que eu falei para vocês que o que vai julgar é quanto que essas moléculas se mantêm unidas? E essa molécula aqui, ó, ela é bem mais fácil de compactar do que essa. Esse grupo substituinte aqui, ele atrapalha a compactação da molécula. Vou fazer aqueles desenhos meus que vocês curtem, né? Vocês devem estar pedindo. Vai, professor, desenho, desenho, desenho. Aí eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é como se fosse aqui, então, o pentano. Bem mais compactável, né? Aqui mostrando essa compactação. E agora eu vou mostrar esse outro aí para vocês verem que ele não é tão compactável. Aqui tá como se fossem os núcleos, ó. Certo? Então vocês observam que essa molécula desse tipo, com esse grupo, aqui eu estou desenhando só os carbonos, estou nem desenhando os hidrogênios, porque senão vocês iam ver que é mais difícil ainda de compactar. Então aqui a gente teria já uma compactação um pouco mais complicada, tá? Então o arranjo espacial desfavorece essa compactação e essa polarização das nuvens eletrônicas, certo? As interações do tipo ligação de hidrogênio é o que eu já expliquei para vocês. A diferença de eletronegatividade é tão grande que aqui a carga parcial é mais intensa. Se é mais intensa, a polarização é maior, né? Então essa polarização maior vai fazer esses arranjos de forma bem mais intensa. Por isso que eu coloquei um caso extremo da interação do tipo de polo ou de polo permanente. Então, se você pegar, por exemplo, a molécula de água, ela se mantém unida de forma bem intensa através dessas ligações de hidrogênio. Então, tem essa tendência de manter unidas, né? As aminas, os álcoois, os ácidos carboxílicos, né? Tem vários compostos aí que conseguem formar o fenol, né? Consegue formar essas ligações de hidrogênio, são ligações bastante fortes. Essa ligação de hidrogênio é uma interação tão forte, gente, que a massa da água é uma massa baixa, né? 18 gramas por mol. E mesmo assim a água é um líquido à temperatura ambiente. Se não existisse ligação de hidrogênio, se ela não fosse mais tão intensa, né? Se fosse tipo de polo, comum, seria esperado que a água fosse gás à temperatura ambiente, ou vapor à temperatura ambiente, dependendo do diagrama dela de fases, né? Mas, pelo contrário, né? Ela não é gasosa à temperatura ambiente. Se fosse, nem existiria vida no nosso planeta, né? Mas essa ligação de hidrogênio é muito intensa e quer manter mais ainda essas moléculas mais aproximadas umas das outras, ok? Pessoal, vai ficar aqui o exercício aqui no finalzinho para vocês brincar, tá? Qual vai ter uma temperatura maior de ebulição? Aqui tem a letra A letra B e a letra C, certo? Ó, massas parecidas na letra B e na letra C. Aqui as massas não são parecidas, por isso que eu nem dei essas massas para vocês, certo? Então, em cima disso, vocês vão tentar fazer esse exercício. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.